Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos aqui para uma revisão de informática para o concurso da PM do Rio Grande do Norte. Pega o material que está aí no link da descrição e vamos para a aula agora. Então vejamos o que diz a primeira questão, olha só. Uma das ferramentas que integram o sistema operacional Windows 10 em sua configuração padrão é um assistente virtual que, através de comandos de voz, auxilia o usuário a acessar aplicativo de seu interesse, e-mails e sites. O nome dessa ferramenta é, no Windows, você vai observar que o assistente virtual recebe o nome de Cortana. Letra B. Segunda, nas últimas versões do sistema operacional Windows, já vem incluído um programa antivírus. O nome desse programa corresponde ao quê? Microsoft Defender através de um antivírus. Ou seja, Microsoft Defender Antivírus. Gabarito, letra E. Terceira, Paulo sairá de férias do trabalho e o seu computador ficará à disposição de seus colegas. Pensando na segurança das informações referentes aos projetos sob sua responsabilidade, ele decidiu apagar os arquivos que não eram de uso geral. Considerando que Paulo usa o sistema operacional Windows 10 na sua configuração padrão e que já tem uma cópia desses arquivos no seu pendrive, para evitar que esses arquivos sejam excluídos e recuperados novamente, após selecionar os arquivos, ele deve pressionar as seguintes teclas. Então, olha só, ele tem que excluir sem passar pela lixeira. Se ele quer excluir sem passar pela lixeira, ele vai selecionar esses arquivos através do Shift Delete, vai confirmar e esses arquivos não irão para a lixeira. E de maneira convencional, não poderão ser recuperados. Então, gabarito, letra C. Questão 4. Relacione as duas colunas quanto às principais extensões de arquivos. Então, BMP, assim como GIF, assim como PNG, assim como JPG, ou WebP, por exemplo, tudo isso aqui tem a ver com imagem. Então, são arquivos de imagem. Então, 1A. MKV tem a ver com vídeo, assim como MP4. Então, aqui você tem 2C. E aí a última, PDF, é um arquivo lido, né? Seria para trabalhar com formato de documento portátil. Formato de documento portátil. É para manter a estrutura do documento. Ele tem a ver com Adobe Acrobat. Então aqui ficaria 3B. Então ficou 1A, 2C, 3B, gabarito, letra A. Quinta questão. Existe uma versão online dos principais aplicativos do pacote Microsoft Office na internet. A Microsoft denominou oficialmente esse recurso como que? Microsoft Office 365. Lembrando que o Microsoft Office 365 ele é um tipo de SaaS, Software como Serviço. Aqui é para o usuário final. Lembrando que SaaS é uma aplicação da computação em nuvem. Então, é uma aplicação da computação em nuvem. Beleza. Outro exemplo de SaaS que você poderia lembrar seria o Google Docs. Google Docs, o Skype, entre outros. Beleza. Questão 6. Existe uma versão online de um aplicativo da Microsoft na internet com a funcionalidade específica de um editor de apresentação. Ora, ele é da Microsoft, só pode ser o Office 365. Beleza. Trabalha com apresentação. A apresentação ela é feita onde? Em slide. A extensão do arquivo é PPT-X. Então ele está falando do Microsoft PowerPoint. Letra C. Aí aqui eu coloquei alguns programas que vêm no Office 365. Ó, vem o Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook. Beleza? E aí você pode armazenar, tá certo? No OneDrive. Você pode armazenar seus arquivos na nuvem, no OneDrive. Sétimo, soluções de software que permitem a edição de texto online na internet sem a necessidade de instalar o aplicativo na máquina do usuário, como o Microsoft Office 365 e documentos Google. São exemplos de SaaS. Já está dizendo que o Office 365 e o Google Docs são exemplo de quê? SaaS, Software como Serviço. O SaaS é um tipo de serviço de quê? Ele é um tipo de computação na nuvem. E em inglês, ó, cloud significa nuvem, computing seria computação, computação em nuvem. Então, na computação em nuvem, eu tenho uma aplicação chamada de SaaS, e o SaaS é destinado ao usuário final. Usuário
Não. Então vejamos essa questão 8 que foi de certo ou errado do Banésio. Uma solução de software como o Microsoft Office 365 que pode ser acessado pela web a partir do login e senha em formato de assinatura como pagamentos mensais é denominada de quê? SaaS. Então isso aqui está correto. Coloquei aqui para vocês. Na computação em nuvem, Cloud Computing, SaaS, representa software como um serviço. Isso significa que o software é disponibilizado na nuvem e pode ser acessado por meio da internet, sem a necessidade de instalação em um computador local. Alguns exemplos de SaaS são OneDrive, Google Drive, Office 365, Google Docs, Skype, entre outros. Esses serviços permitem que os usuários acessem e editem arquivos em tempo real, compartilhem informações e se comuniquem com outras pessoas sem a necessidade de ter o software instalado localmente em seus computadores. O modelo SaaS é uma das principais formas de fornecimento de software na nuvem e tem sido cada vez mais utilizado pelas empresas para reduzir custos e aumentar a eficiência na gestão de suas operações. Então, por isso, realmente o gabarito aí ficou correto, né? Certo. 9. No programa Microsoft Word, em sua configuração padrão, o recurso de hifenização. Hifenização, pessoal, é uma separação silábica. Se é uma separação silábica, isso vai mexer na estrutura do documento. Se mexe na estrutura do documento, isso aí está atrelado aqui, layout. Então vejamos, permite a quebra de linhas entre as sílabas das palavras do texto, economizando espaço no documento em edição. As opções de uso e a configuração do recurso de hifenização podem ser acessadas a partir da guia Semarca Layout, gabarito letra C. 10º. Quanto ao editor de texto Word do pacote Microsoft Office, assinale as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. Beleza. Somente no Excel é que se pode criar tabelas. Claro que não, o Word ele permite você criar tabelas. Isso aqui está falso. A função matemática de somar não está disponível no Word. O Word, pessoal, ele permite somar, fazer a média, encontrar o máximo. Então, ele tem algumas funções. E lembrando que essas funções vão estar em inglês. Por exemplo, a função somar vai estar em inglês, sum, somar. Então, isso aqui está falso porque é possível sim somar através da opção de soma. Então, sem problema nenhum. Basta você utilizar uma função. Não é possível inserir fórmulas matemáticas no meio de um texto do Word. Falso, é possível sim. Isso aqui está falso. Gabarito, letra E. Todas são falsas. Eu coloquei aqui para você visualizar, olha. Quando você insere uma tabela, supor que você inseriu uma tabela, inseriu aqui nessa linha. Você pode observar que vai surgir aqui, pessoal, um suporte para essa tabela. Você inseriu tabela, foi lá inserir tabela, digitou valores e aqui surgiu essas guias auxiliares aqui. Então ela permite você trabalhar no design ou no layout. No caso aqui eu quero trabalhar no layout e inserir uma fórmula. E aqui você pode inserir essa fórmula aqui sem problema nenhum. Aí você pode colar a função, vai aparecer aqui a fórmula e você pode calcular. Nesse caso ele está fazendo a soma. Mas eu posso, por exemplo, calcular a média sem problema nenhum. Tranquilo. Então basicamente você pode utilizar fórmulas no Word sem problema nenhum. Lembrando que vão estar em inglês. Questão 11. Quanto às últimas versões do editor de texto do pacote Microsoft Office em português, temos o menu Revisão. Revisão é para rever o que tem no documento, com os seguintes recursos, excesso. Então você tem um dicionário de sinônimos, sim, está aqui, dicionário de sinônimos das palavras. Pode-se ler o texto em voz alta, está aqui, ler em voz alta. Pode haver contagem de palavras, sem problema nenhum. E ele pode mostrar comentários, sem problema nenhum, mas macro é como se fosse uma automação de tarefas. Automação de tarefas. A tecla de atalho seria, por exemplo, Alt mais F8. Isso aqui é para automatizar, é como se você estivesse criando um robô, entre aspas, para resolver alguns problemas. E isso está na guia Exibir e não na guia Revisão. Macro você exibe, você tem a ver com a guia Exibir. Então está aqui a opçãozinha de macro, está aqui a guia Exibir, está aqui a opção de macro. Macro é para você criar automações de tarefas. Então gabarito aí realmente letra E, é a incorreta. 12. Ele fala o seguinte,
Com base na planilha do Excel abaixo do pacote Office, assinale a alternativa que apresenta o resultado dessa fórmula aí, ó. Ele quer a média de A2 até. Quando você vê esses dois pontos aqui, tem a ver com intervalo e representa até. Então ele está dizendo o seguinte, olha, faz a média aritmética da coluna A, linha 2, até C2. Então, ó, de A2 até C2 é esse aqui. Então ele vai somar esse aqui, ó. 4 mais 5 mais 6. Como ele quer a média aritmética, vai dividir por 3. Então isso aqui vai dar quanto? Você soma aqui, vai dar 15 por 3, vai dar 5. Então eu já descobri que isso aqui já vai ser quem? Ó? Média de A2 até C2, ó. De A2 até C2, que é isso aqui, já está me dando 5. Somou os 3 valores e dividiu por 3. Asterisco quer dizer multiplicar. Vezes o valor que está em B1. Qual é o valor que está em B1? Se você prestar atenção aqui, o valor que vai estar em B1 é o valor 2. Isso aqui está multiplicando 5 vezes 2, que vai dar 10. Agora, ó, menos A1. Ora, quem é A1? Você está vendo que A1 é 1. Então, isso aqui vai dar 9. Mais C1. Mas quem é C1? 3. 9 mais 3 são 12. Então, o gabarito tem que ser letra E, 12. Questão 13. Com base na planilha eletrônica genérica abaixo, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá. O resultado da fórmula soma de A1 até B2. Ó. De A1 até B2 só está envolvendo as colunas A e B, as linhas 1 e 2. Então ele vai somar isso aqui. Ó. Ele vai somar 3 mais 2 mais 6 mais 4. Só 6 mais 4 dá 10. 3 mais 2 dá 5. Então esse aqui já deu 15. Será 15? Verdadeiro. Será 15. A multiplicação de C2. A multiplicação de C2. Se você prestar atenção, quem é C2 aí? Ó? Coluna C, linha 2. Então está dando 6. C2 com a multiplicação de C2 com B2. B2 você está vendo que é 4. 6 vezes 4 dá 24 e não 12. Está falsa o item 2. Então o que eu posso afirmar? Que a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa, gabarito letra B. Questão 14. Observe a planilha a seguir elaborada por meio do Microsoft Excel em sua configuração padrão. Ao preencher a fórmula maior, essa função maior, esse O, você associa a ordem. Qual é a ordem da posição que eu quero? Eu quero o quarto maior, que eu verificar nesse intervalo de A1 até C3. Se é de A1 até C3, são as colunas A, B, C, as linhas 1, 2, 3. Quem tiver nesse intervalo, eu vou encontrar a posição do quarto maior. Então, olha só, quem é o primeiro maior? O primeiro maior que se verifica aqui é o 5. O segundo maior é o 4. O terceiro maior seria o 3. O quarto maior, qual seria? Esse 2 que está aqui em B1 ou esse 2 que está em C2? É quem vem primeiro. Então, seria esse aqui, ó, quarto maior. E esse aqui seria o quinto maior. Quem seria o sexto maior entre esses uns que sobraram? Seria quem vem primeiro. Então, aqui seria o sexto maior, sétimo maior, oitavo maior, nono maior. Então, com certeza, aí o gabarito seria a letra C. O quarto maior valor, você está verificando aqui que é o 2. Letra C é a resposta. Questão 15. Há uma alternativa que apresenta, respectivamente, as ferramentas de busca, como, por exemplo, o próprio Google e Yahoo, ou também o chamado mecanismo de busca, mais utilizados atualmente no Brasil. Analise as afirmativas abaixo e assinale a única alternativa que apresenta 3 ferramentas de busca tecnicamente corretas. Então aqui você tem o Yahoo, o Bing e o Google. Todos eles são ferramentas de busca. Gabarito letra A. Questão 16. Quanto aos conceitos básicos sobre os principais navegadores web, assinale as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Através de um navegador, pode-se acessar arquivos armazenados na nuvem? Claro que sim, basta você ver que você pode acessar o Google Drive. Isso aqui estaria verdadeiro. Por meio de um browser, não existe a opção de acessar algum correio eletrônico. Falso, é possível sim acessar algum correio eletrônico, principalmente aqueles que estão na nuvem, como o Gmail. Algumas empresas criam uma internet interna, ou seja, permite com que você acesse vários recursos internamente. Essa rede internet interna, que permite você trabalhar em páginas, por exemplo, seria
chamada de intranet, porque está privada a uma empresa. Então a intranet seria tecnicamente uma internet interna. Então isso aqui seria verdadeiro. Então o gabarito aí seria 1 e 3. 1 e 3 você marca a letra D. Questão 17. Assinale a única alternativa que esteja tecnicamente correta quanto a ser, respectivamente, a identificação de um típico endereço de uma página de internet, o localizador de recurso, a URL, e em seguida um genérico endereço de correio eletrônico. Vamos lá. URL, ó, www, nome da entidade, comercial BR. Isso aqui já é uma URL. Seu nome, underline, ó, arroba, está associado, em inglês, né? Nome da entidade.com.br. Então, isso aqui já é um exemplo de URL e aqui algo relacionado a um e-mail genérico que você pode utilizar. Nome da entidade, arroba. Não, isso aqui não é URL relacionado à página na internet. Aqui não é o e-mail, ó, tem esses 2 pontos aqui, tá fora. Cadê o //? Se você quisesse usar, teria que ter o HTTP, o HTTPS, 2 pontos //, não é dessa forma. Esse e-mail aqui estaria correto, né? Mas não estaria completa a questão. Aqui não é o URL de uma página e aqui não é um e-mail. Com certeza, né? Se você observar, tem nome da entidade.com, poderia ser o URL. E aqui tem assim, nome da entidade, ó, tá errado, né, pessoal? Porque você começa com o nome de usuário. Então essa aqui estaria incorreta realmente. Gabarito letra A. 18. Assinale um conjunto de atalhos de teclado utilizado no Google Chrome que na ordem servem para as seguintes ações. Ativar ou desativar o modo de tela cheia. Tela cheia F11. Próximo, abrir uma nova aba. Se eu quero abrir uma nova aba, eu vou pressionar Ctrl T. Se fosse uma nova janela, Ctrl N de navio. E atualizar a página. A maneira mais prática de atualizar a página é F5. Ou você pode pressionar Ctrl mais R de refresh. Aqui você marcaria a letra B. 19. Um usuário do Firefox versão 102 em sua configuração padrão estava com 4 abas abertas. Fechou uma por engano e deseja reabrir a aba fechada. O atalho do teclado que pode ser utilizado para reabrir a aba fechada. Então ele fechou e quer reabrir. Ele pode pressionar Ctrl mais Shift mais T. Isso aqui seria mais T. Então isso seria uma forma de você abrir a janela. Aqui você marca a letra A. Ctrl Shift T. Ctrl F é se você quiser localizar algo na página. Você quer localizar. Ctrl T seria uma nova aba ou nova guia. Aba e guia é a mesma coisa. 20. Em um computador com o sistema operacional Windows 10 em português funcionando em condições ideais, o fiscal de serviços públicos pressionou a combinação de teclas Ctrl P para imprimir algo. Ao navegar na internet, utilizando os principais navegadores, como o Chrome e o Firefox. Tal ação vai permitir o quê? Ele imprimir, ele vai escolher o que ele quer imprimir. Então, abriu uma janela por onde será possível imprimir a página. Não é imprimir a página diretamente, é abrir uma janela por onde será possível imprimir a página. Gabarito letra E. Questão 21. Um usuário de correio eletrônico está incomodado com o recebimento de inúmeras mensagens que não foram solicitadas, cujo objetivo, além de fazer propaganda de produtos e serviços, também é o de aplicar golpes, disseminar boatos e espalhar softwares maliciosos. Pretendendo minimizar o problema, esse usuário poderá ativar um recurso de seu programa de correio eletrônico denominado filtro de combate a spam. Então, são as mensagens não solicitadas. Então, quando você menos se espanta, está cheio de mensagem que você não sabe a origem, consequentemente você bloqueia para que aquela mensagem, tá certo, pessoal, de alguma forma fique sem estar na sua caixa de entrada. 22. Quanto aos conceitos básicos sobre correios eletrônicos, analise as afirmativas a seguir e dê valores V ou E. O serviço gratuito de webmail do Google é denominado tecnicamente de Gmail. Isso aqui você já sabe que está verdadeiro. Gmail é um tipo de aplicação em nuvem. Beleza. Para encaminhar mensagens, não é necessário que o destinatário esteja conectado à internet. Verdade. Quem deve estar conectado é o remetente. Já teve questão que enganou o pessoal assim. Ele colocou assim, para encaminhar mensagem, não é necessário que o remetente esteja conectado. Falso. O remetente, se ele está remetendo, ele tem que estar conectado. Próximo. A rigor, não existe diferença técnica nenhuma
entre página web e correio eletrônico? É claro que existe sim. Uma está relacionada a documentos, coleção de documentos, e outro está relacionado a envio de mensagem, através dessas páginas, por exemplo, ou através de aplicativos especializados. Então esse item aqui estaria falso. Ficou VVF. VVF, letra B. Coloquei aqui para você o seguinte. Uma página web é um documento ou conjunto de documentos acessíveis pela internet, que podem incluir texto, imagens, vídeos e outros tipos de conteúdo. As páginas web são criadas usando linguagem de marcação como HTML e podem ser visualizadas em navegadores da web. Por outro lado, o correio eletrônico, também conhecido como e-mail, é um meio de comunicação eletrônica. Você pode até dizer que é um meio de comunicação assíncrono, utilizado para enviar mensagens, documentos e outros tipos de informações pela internet, né? Os e-mails são enviados e recebidos por meio de programa de e-mail, como Microsoft Outlook ou Gmail. Em resumo, uma página web é um documento ou conjunto de documentos que podem ser visualizados em um navegador da web, enquanto o correio eletrônico é um meio de comunicação eletrônica usado para enviar e receber mensagens e documentos pela internet. Então eles são tecnicamente diferentes. Gabarito, letra B. 23. Ao se criar uma nova mensagem de e-mail no Outlook ou qualquer programa de e-mail, geralmente aparece no cabeçalho os campos para. Quando você tem o destinatário para, você já sabe que o para ele é o que a gente chama de destinatário principal. Quando você vê o campo CC, ele é um destinatário secundário. E ele pode ser o que? Visualizado. Já se você tiver o campo CCO, ele é um destinatário secundário e ele não será visualizado. Então, os e-mails que tiverem ali dentro não serão visualizados pelos outros destinatários. Beleza. Então, continuando. Então, dessa forma, ele pergunta: o endereço de e-mail de um destinatário indicado no campo CC, o que é que acontece? Ele fica visível, ele é um destinatário secundário que é visualizado pelo campo quem está no para e quem está dentro do CC, se tiver mais de um. Ficará oculto? Não, só se fosse no CCO. Receberá uma cópia da mensagem idêntica aos destinatários indicados no campo para, devidamente preenchido. Gabarito é a letra B. 4. Quanto às principais características funcionais dos softwares mais utilizados de correio eletrônicos, temos os seguintes recursos, exceto. Vamos lá. As mensagens podem ser arquivadas e armazenadas, permitindo fazer consultas posteriores? Sim, sem problema nenhum. Existe a opção de compactar e encriptar, codificar a mensagem antes de encaminhar ao destinatário? Isso aqui não, isso aqui está incorreto. É registrada a data e hora de envio? Ok. Possibilidade de enviar a mesma mensagem a um grupo pré-definido de pessoas? Correto. Possibilidade de incluir arquivos, imagens e vídeos anexados à mensagem? Sim, desde que seja o tamanho que é suportado ou através de um link, né? Você pode enviar um link onde vai estar os arquivos, imagens, vídeos. Se você tiver um vídeo que realmente tem o mesmo tamanho do Gmail, por exemplo, tudo bem, você consegue enviar. Por exemplo, se você pegar arquivos anexados no Gmail, você pegar o Gmail, ele suporta arquivos até o tamanho de 25 MB. Se você extrapolar disso, aí ele vai te aconselhar a salvar aquilo no Google Drive e a partir do Google Drive você gerar um link e encaminhar na mensagem. 25. Quanto aos códigos maliciosos de computador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O Windows Defender, que está caindo muito nessa banca IBFC, é um antivírus gratuito oficial que vem acompanhado no Windows 10. Então isso aqui é verdade. E tem 2. Existe uma premissa básica de que todos os vírus são categorizados como malware, ou seja, malware é gênero e vírus é uma aplicação, um tipo. Então aqui você marcaria verdadeiro. Os Trojan, que são os cavalos de Troia, eles abrem a porta para o invasor, são malwares, ou seja, são programas maliciosos, que sequestram os dados do computador na busca de resgate? Não, isso aqui é função de um programa chamado de ransomware. Ransomware é ele que tem a ver com resgate, não é o Trojan. Então, o gabarito aqui é 1 e 2, letra B. 26. Considere as seguintes características dos ataques e ameaças na internet. Programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades nos programas instalados e enviando cópia de si mesmo de equipamento para equipamento. Essa é a definição de Warren.
os vermes, também conhecido como vermes em português. 2. Conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um equipamento comprometido. Então, isso aqui é chamado de rootkit. Root é o administrador, kit são as ferramentas que ele utiliza para se esconder aqui, para assegurar a sua presença no sistema. Aqui você já tem aqui o worm, você já tem rootkit. Equipamento infectado por um bot, por um robô, que pode ser controlado remotamente, sem conhecimento do seu dono. Então, ele virou um zumbi. Aqui eu posso usar um Trojan, chamado HAT. É um Trojan para acesso remoto. Trojan para acesso remoto. HAT. Aqui o gabarito é a letra D. 27. Mesmo não sendo um vírus, por quê? Porque o ranço, essa é a nomenclatura correta, né? Programas que causam danos, eles são malware. E o vírus é um tipo de malware. O ranço, o spyware, entre outros. O ranço pode ser evitado com a instalação e atualização frequente de antivírus. Correto, sem problema nenhum. 28. Ransomware é um tipo de malware que cifra, codifica os arquivos armazenados no computador da vítima e solicita um resgate para decifrá-los. Correto? Questão 29. Spyware são os programas espiões. É um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiro. Sobre spyware, assinale a alternativa correta. Spyware são programas utilizados para a administração de ambientes operacionais a fim de aumentar a segurança. Falso, não é essa a função de um spyware. Um keylogger é um exemplo de spyware capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Correto, gabarito letra B. Então quem é que tem funções de spyware que você pode observar? O adware, o keylogger e o screenlogger. O keylogger é um spyware capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado físico do computador. Já o screen vem de tela, logger, capturar a tela, desculpe. Spyware, capaz de capturar e armazenar as telas e teclas digitadas em teclados virtuais. Ele tira uma espécie de print da tela. Então tá aí alguns exemplos de spyware. Spyware é um programa malicioso ou malware projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiro. Então, gabarito aí foi a letra B. 30. Trojan. O Trojan é um programa que age utilizando o princípio do cavalo de Troia. Após ser instalado no computador, ele libera uma porta de comunicação para um possível invasor. Lembrando que um Trojan ele pode ser acessado remotamente, que seria um exemplo do HAT. HAT quer dizer Trojan de acesso remoto. Isso aqui estaria correto. Beleza, pessoal? Então, fiz aqui uma revisão muito rápida. Espero que você aproveite esse conteúdo e utilize no dia da prova e que você seja bem sucedido e passe em todas as etapas do concurso e possa tomar posse e entrar em exercício no cargo tão almejado por você nesse momento. Então, felicidades a todos e até mais nas próximas aulas.